Oi pessoal, estamos aí mais uma aula que hoje nós vamos falar sobre os mapas. É o capítulo 3 do livro de vocês. A primeira coisa que nós temos que fazer é saber o que é um mapa. O que serve um mapa e o que é um mapa? O mapa, ele é uma representação de um lugar. Mas como assim, professor? Representação de um lugar? Para a gente identificar uma região, nós temos que saber tudo sobre aquela região. Então, os mapas foram inventados, foram uma das formas mais antigas de representação de um lugar. Nós podemos ter mapa até na pré-história, onde os homens da caverna demarcavam nas cavernas onde eles encontravam certo tipo de animais, certo tipo de plantas. Então, eles desenhavam aquilo ali como informação. Então, quando a gente coloca assim, que o mapa é a coisa mais antiga das modalidades das comunicações gráficas, é por causa disso. Porque desde o tempo das cavernas, no ano pré-histórico, eles já vinham utilizando nos mapas. Nesse mapa, Explorando o Atlas é um livro onde concentra todo tipo de mapas. O primeiro contato com o mapa permite você enxergar a importância da alfabetização cartográfica. O que quer dizer isso? Você vai identificar o que aquele mapa quer te informar. Se é um mapa político, se é um mapa histórico, se é um mapa físico, se é um mapa de hidrografia, se é um mapa de vegetação, se é um mapa de um levantamento de uma região pequena, onde você precisa de ter toda aquela identificação daquele local, esse mapa vai te proporcionar isso. Porém, você tem que saber identificar o que esse mapa está pedindo. O que esse mapa está pedindo. Para você ter a sua alfabetização cartográfica. Saber ler o mapa. Porque o mapa, além de ter o nome, tem o título do mapa, você tem a fonte de onde foi tirado esse mapa e você tem as convenções cartográficas desse mapa. O que são convenções cartográficas? Nós vamos ver mais para frente. Porém, convenções cartográficas são todas aquelas informações que o mapa precisa. Posição de uma cidade, se essa cidade é a capital do estado ou a capital do país, se existe naquela região um aeroporto, se naquela região, além de um aeroporto, tem um porto marítimo ou um porto de navegação de rios, como no Nordeste, no norte do país, no Rio Amazonas, lá em Manaus, nós temos o aeroporto, desenhado um aviãozinho, e porém também tem um porto do Rio Amazonas, desenhado também, tipo de navegação fluvial. Porém, então, a importância de a gente saber a alfabetização de um mapa, saber ler um mapa. Nesse momento, nós temos duas coisas, a diferença entre cartografia e o mapa. A cartografia é a ciência que estuda a arte e a técnica de como se ocupa a representação da Terra por meio de mapa ou cartas. Agora, o mapa já é uma representação em escalas reduzidas ou aumentadas de um lugar em um plano. O que quer dizer isso? Você tem todas as informações que foi passada e representada em um papel, em um plano. Ali você vai colocar o título do mapa, a escala do mapa, porque cada centímetro corresponde a quantos quilômetros no mapa? Porque todo mapa, em convenção, em escala gráfica ou numérica, ela é em quilômetros. Então, cada centímetro no mapa, você pega uma régua e coloca lá. Vai chegar 1 centímetro é igual a 250 quilômetros. Então, cada centímetro do mapa corresponde a 250 quilômetros. Você vai pegar a sua régua do ponto que você está, no caso Belo Horizonte, um exemplo, ou Contagem, e traçar uma linha até um destino que você quer. Eu quero ir
da cidade de Contagem até no litoral, que é lá em Vila Velha, um exemplo. Você vai pegar uma régua e vai marcar a distância entre a cidade de Contagem até a cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Você achou tanto centímetro. Esse centímetro você vai multiplicar pela escala que está do mapa. Se a escala estiver em 50 quilômetros, você vai multiplicar esse centímetro por 50 quilômetros, você vai achar a distância real de Contagem até a cidade de Vila Velha. E nesse sentido, mesma coisa. Então, a escala vai te dar isso. Todo mapa tem escala. Vamos chegar mais na frente e nós vamos ver. Nesse slide, os principais elementos de um mapa. Igual eu falei com vocês, todo mapa tem que ter um título. Esse título ele serve para identificar o que esse mapa retrata. Se for um mapa político, ele vai te mostrar toda a divisão política do país ou do estado que você tiver. No caso, se tiver um mapa de Minas Gerais, ele vai pegar todos os municípios e colocar dentro desse mapa. Lá nós vamos saber onde está a divisão entre cada município. Município de Belo Horizonte, com divisa com Contagem, Betim, e assim vai. Entendeu? Então toda essa divisão vai estar identificada na região mostrada no mapa. Então você pega a cidade, por exemplo, ela vai estar demarcada onde é o limite dela, o limite entre uma cidade e a outra. Então você vai ter essa separação. A fonte é quem fornece essas informações. Geralmente, aqui no Brasil, 90% dos mapas eles são identificados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eles que confeccionam todos os mapas, tanto político como mapa físico, mapa hidrográfico, mapa de vegetação. Todos são eles que fazem esses mapas e informam para nós. Então lá vai ter a fonte de onde foi confeccionado esse mapa. E todo mapa, para ele ser completo, ele tem que vir com a legenda. Essa legenda são as informações que vão completar todo o mapa. O título do mapa você vai conseguir identificar muito melhor com a legenda, porque elas são convenções cartográficas de cores aplicadas, desenhos especiais, círculo, círculo maior, círculo menor, triângulos, desenhos de aviões. Então, essa convenção cartográfica, elas são convenções internacionais. Nós vamos ver mais na frente aqui, detalhadamente, mas eu vou adiantar para vocês aqui. Convenções, então, qualquer lugar que você for, o mapa ele é igual. Não tem um mapa aqui no Brasil ser de um jeito e lá no Japão ser de outro. Não, as convenções internacionais servem para isso. Se aqui o desenho de um rio está na cor azul, lá a mesma coisa vai ser desenhada em cor azul. O lago, o formato do lago na convenção cartográfica, também em azul, vai mostrar uma linha férrea. O desenho que ela tiver no nosso mapa aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo que você for, vai ser o mesmo tipo, igualzinho. Entendeu? E é a convenções cartográficas internacionais. Observação de um mapa. Nós vemos aqui que tem as rosas do vento. Os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Essas convenções, elas são as mesmas no mundo inteiro, como nós vimos no capítulo anterior, de localização. Para a gente saber certinho o mapa ele vai te dar essa informação. Ele pode vir desenhado numa rosa dos ventos ou uma seta mostrando o norte. Todo mapa tem isso. Porque essas convenções são a mesma em qualquer parte do mundo, igual eu falei. A orientação é o indicador, pode ser uma seta, igual eu falei com vocês, ou a rosa dos ventos. Por quê? Nós temos aqui os pontos cardeais, e os pontos colaterais, e os pontos subcolaterais. Então, nós temos aqui, nessa observação desse mapa, o mapa vai te dar o nome, que é o título, a fonte de onde ele foi tirado aquelas informações, ele vem com a legenda, que são as convenções cartográficas,
ele vem com essas rosas dos ventos indicando o norte. Por que o norte? Porque o ponto de referência sempre é o norte, porque do norte você tem como você descobrir o leste, o oeste e o sul. Você sabendo o norte, você sabe que o sol sempre nasce no leste, você já tem o seu ponto de referência, a sua localização. Então, o mapa, igual o mapa do Brasil, que nós vamos ver mais na frente aqui, ele tem a identificação do ponto norte. Então, ele tem uma legenda mostrando o norte. Então, a gente vai saber, olhando para o mapa, sabendo o norte, a gente vai saber de onde que o sol nasce e o nosso oeste, né? O nosso poente, e o sul. Então, são convenções internacionais de identificação de um mapa. Como eu falei com vocês também, todo mapa ele vem com o título, a fonte, a legenda, a informação de norte e sul nos pontos cardeais e o mais importante, são as escalas. Tamanho do mapa. Então, nós temos, igual como eu falei com vocês, eu dei o exemplo de Contagem até Vila Velha. Você vai pegar, porque nessas informações, nessa escala que nós estamos vendo aqui, nós temos a escala gráfica e a escala numérica. Tudo que está aqui está lá, denominador em área real. Então, cada centímetro, esse 1 corresponde a 1 centímetro. Então, em convenção, todo o mapa ele é em quilômetros. Então, o que nós temos que fazer? Pegou o centímetro do mapa, você vê nessa escala, qual que é a escala que está lá? Ah, a nossa escala que está ali está 25 mil. Esse 25 mil, 1 centímetro, 25 mil. Porém, ele, nesse primeiro mapa, está escrito escala gráfica, ele está em metros. Então, aí você vem lá embaixo e vê lá. Cada centímetro do mapa equivale a 250 metros do terreno. Está escrito bem baixinho na legenda. Então, essa legenda quer dizer que cada centímetro corresponde a 250 metros. No instante que você pegou a sua régua, achou a cidade que você está e a cidade para onde é que você quer, você vai medir essa distância e multiplicar por 250 metros. Você vai saber a sua distância real do seu ponto ao seu destino. Na escala numérica, já está 1 por 50 mil. Esses 50 mil, mesma coisa, como são em quilômetros. Então, se você transformar esses 50 mil em quilômetros, você vai tirar 3 zeros. Então, a cada centímetro corresponde a 50 quilômetros. Você vai pegar o seu ponto que você está, traçar uma régua, uma linha, até o seu destino e saber, bom, deu 10 centímetros. Então, se é 10 centímetros, na minha escala é por quilômetros, a cada 1 centímetro da régua corresponde a 50 quilômetros. Você vai pegar o final do número metrado que você conseguiu chegar e multiplicar por 50 quilômetros. Isso são convenções internacionais. Em qualquer lugar que você for, os mapas são em quilômetros. Toda a escala, tanto gráfica como numérica, elas são em quilômetros. Então, cada centímetro corresponde a tantos quilômetros do mapa. Nós temos aqui agora os tipos de mapas. O mapa político, como eu falei com vocês, ele é a representação de uma região onde tem a demarcação. Agora vamos falar do que nós aprendemos para trás. O nome do mapa, mapa político. Como está falando aqui, representação de dimensões territoriais do local mapeado, com destaque para a indicação de aspectos políticos com fronteira entre país ou estado. Você olhando aqui, nós temos aqui, no mapa, localização do ponto cartográfico, ao nortezinho aí. A escala gráfica, gráfico está aqui, ó, 500 quilômetros. Então, cada centímetro nesse mapa corresponde a 250 quilômetros. Está em preto aqui, ó. Cada centímetro corresponde a 250 quilômetros. Na legenda, nós temos o limite de estado, o limite do país, a capital do país. Então, nessa primeira parte da legenda, essa legenda, ela já nos dá toda a informação de um mapa político. Como assim, professor? Eu tenho o limite de estado,
ela me dá o limite do país, que faz fronteira com o Brasil. Nós temos a capital de cada estado, com uma bolinha pretinha, vermelha e amarela. E a capital do país, ela é uma estrela. Lá em Distrito Federal, Brasília, está com uma estrela. Aí tá, então essa primeira parte da legenda, nós identificamos, que é os limites de cada estado, o limite do país com os outros países, a posição aonde é o norte e a sua escala. Como está em preto aqui, cada centímetro corresponde a 250 quilômetros. Aí nós vamos na outra parte da legenda, a outra informação da legenda. Para você ver, ó, nós já temos o nome do mapa, nós temos a legenda, temos a escala e temos a posição nas rosas dos ventos, que aqui está apontando para o norte. A região, o que eles fizeram? Cada região do Brasil, eles colocaram de uma cor. Então, você vê aqui a região em verde é o norte, laranja é a região nordeste, o rosa está na região sudeste, o sul está na região uva e o centro-oeste está na região desenhado em colorido em amarelo. Então, essa legenda, ela nos dá a informação dos limites dos estados, o limite do país, cada capital do estado, a capital do Brasil, do país onde se localiza, e por região. Ele separou cada estado dentro da sua região, por cores. Isso também é convenção. Tudo bem, são convenções determinadas para o Brasil, mas conforme for o lugar que você estiver, em outro país, o instituto que faz esse mapa naquele país, ele vai determinar qual cor que ele vai colocar para tal região. Nós temos, um exemplo, na Itália, nós temos uma região de clima, de temperatura mais fria, que são os Alpes italianos. Lá eles colocam com uma cor diferente do sul, que tem uma temperatura bem mais quente, que é praticamente igual o Nordeste nosso aqui, uma temperatura bem quente. Então, as cores determinam as regiões italianas. Mesma coisa aqui, porque são determinadas pelo país. Agora, essa convenção de limite de estado, tipo de capital, a capital do país, os limites de fronteira, essas são convenções internacionais. Vamos continuar. O mapa histórico, igual eu falei com vocês, são os mapas. Os mapas históricos são os mapas que mostram, naquela época, igual eu dei o exemplo para vocês aqui, os homens da caverna, os homens pré-históricos, eles desenhavam nas paredes das cavernas onde tinha tipo de alimentação, se era de caça ou se era de vegetação. Então eles desenhavam nas pinturas rupestres, eles desenhavam nas cavernas para quando outra pessoa da própria tribo chegasse e olhasse, não, tal região a gente encontra tal tipo de alimentação. Ah, naquela região nós temos esse tipo de comida. Nós podemos fazer o extrativismo aqui de coleta de alimentação da vegetação. Ou então, não, nós temos a caça, nós temos o local da pesca, certo? E esses mapas históricos, como nós estamos vendo aqui, nós podemos ver que é da América do Sul, eles não tinham muita apropriação de espaço geográfico, eles não sabiam ainda, estava no começo. Então, eles fizeram um desenho, aqui colocaram no papel, sem muita noção, mas nós podemos ver que eles colocaram a linha do Equador, eles colocaram o topo de Capricórnio, já sabiam dessas informações, desses paralelos, porém, muito rudimentar, eles não tinham tanta informação como nós temos hoje. O mapa físico, mesma coisa que eu falei com vocês. Primeira coisa, identificar o nome do título do mapa físico. Ele vai me dar toda a informação de uma determinada região, no caso aqui o Brasil, aonde nós temos as formas de relevo, nós vamos ter as montanhas, os tipos de rios, os lagos,
os planaltos e as planícies, em outras formas de relevo também. Porém, nossas legendas estão aqui, ó. As nossas informações estão todas aqui. Nós temos uma legenda mostrando o tipo de vegetação, qual o tipo de vegetação. Nós temos na legenda mostrando também quais são os rios onde demarcam, as altitudes do relevo, se é esses alto relevo mais altos são as montanhas, os baixos são os planaltos. Nós temos aqui, o mapa já te dá o planalto brasileiro, a planície central, ele te dá todas as informações, a planície amazônica, o planalto das Goiânias. Então o próprio mapa, ele vai te mostrando, quando nós tivemos lá no alfabeto cartográfico, você vai começar a olhar o mapa sabendo o que ele está te fornecendo, as informações que ele está te fornecendo. Então, nós temos aqui diversas informações nesse mapa físico. Nós temos quando estão os planaltos, as planícies, os rios, né? As convenções estão mostrando aqui, as convenções, o tipo de rio, se é um rio perene, se é um rio temporário, tudo está mostrando aqui nesse mapa. Então nós temos aqui a foz do rio Amazonas, nós temos o Planalto das Goiânias, por onde que o rio Amazonas percorre, por toda a extensão dele, na planície amazônica, certo? Então o mapa, ele te dá as informações. Nesse parte aqui mais verdinha, até chegando no vermelho, você tem a altitude do lugar. Qual que é a referência de altura que está, quais são as alturas, né, de altitude a nível do mar. Nós temos bem verde, bem a nível do mar, e no extremo da legenda, nós temos aqui a informação, qual que é a altitude nesse ponto aqui. Então, o mapa te dá essas informações. Como eu falei com vocês, das convenções cartográficas. São símbolos, são desenhos, são diversas maneiras de você identificar no mapa. O que é isso? São convenções internacionais onde são aceitas em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar que você for, essa legenda que está aqui, que nós estamos vendo aqui, é a mesma coisa. Tipo de rio, se é um riacho, se é um córrego, se é uma área alagada ou se é um lago. Então, são convenções, são desenhos que mostram, te dão todas as informações de um determinado lugar. Se for um mapa político, nós vimos aqui mais para trás os mapas políticos, eles vão ter o tipo de demarcação entre um estado e outro, entre um país e outro é diferente. Você pode reparar naquele mapa que nós vimos mais para trás, que a divisa do Brasil com qualquer outro país que faz fronteira com o Brasil, a convenção para ele é diferente do que entre um estado e outro. No estado nós podemos ver que foi uma linha mais fina no desenho, porém entre um país e outro mostra que está a diferença. É uma linha pontilhada, além de uma linha fina e outra pontilhada, para demarcar que ali é entre um país e outro. A capital, igual eu falei com vocês, a capital do Brasil foi representada por uma estrela. Já a capital de cada estado, uma bolinha. E uma bolinha com um círculo amarelo. Se for uma outra cidade qualquer, é só um ponto preto. Uma bolinha preta. Simples. Se nesse mapa fosse um exemplo aqui maior, um mapa rodoviário. Nós temos muito mapa rodoviário. Esse mapa rodoviário, ele vai te dar tipo de asfalto, se é asfalto, o tipo de piso, se é terra, se ali existe uma ponte, se tem um cruzamento com uma ferrovia, e assim vai. Então, a legenda, ela vai te dar todas essas informações, porque vai estar desenhado no mapa esses desenhinhos, mas a gente tem que saber de que se trata.
Você vai na legenda do mapa e lá você vai ver. Opa, essa linha com os tracinhos quer dizer que é uma ferrovia. Ah, uma linha mais forte, constante, contínua, é uma rodovia. Nessa rodovia, nós também temos no mapa rodoviário, nós podemos também saber se essa rodovia ela é pavimentada, se ela é um asfalto, se ela é um calçamento ou se ela é em terra. Te dá todas essas informações na legenda. E essas convenções são convenções internacionais. Em qualquer lugar que você for, vão ter os mesmos tipos de desenho e as informações do mapa. Então, um mapa, ele simplesmente ele não é só de informação. Nós temos que saber a alfabetização cartográfica, a importância dessa alfabetização. Por quê? É a importância de você saber como ler um mapa. O que esse mapa nos representa? Ao que esse mapa serve? Ah, nós temos em outras disciplinas, igual a engenharia, a arquitetura, também precisa de mapa. Por quê? Um arquiteto, se ele for construir, desenhar um prédio, ele tem que saber a rosa dos ventos, porque tem que saber a localização de onde nasce o sol, para ele poder colocar os quartos pelo sol da manhã, pelo leste. Então ele tem que saber isso. E o engenheiro agrônomo, no caso, que faz o levantamento topográfico de uma região, ele também tem que saber ler. Então tem essas convenções. Ele tem que saber ler um mapa. Ele tem que saber identificar no mapa, numa legenda, o que é uma árvore, o que é um obstáculo natural, ou um buraco, ou uma montanha. Ele tem que saber. Então tudo isso vem nas convenções cartográficas internacionais. Em qualquer lugar que você for, você vai conseguir identificar. Valeu?